Qualquer investigação de acidente, nós chamamos de método de reverso de análise. Ou seja, você analisa o acidente de trás para frente. Aconteceu o acidente, você tem a posição final, você começa a coletar os vestígios, analisar os fragmentos, os posicionamentos, deformações, e você vem voltando esse filme de trás para frente, né? Tanto é que a lei seca veio para agravar a situação daquele agente que bebe e dirige. Eu acho que o termo sinistro também está vindo nesse mesmo sentido. Em algum momento isso vai servir como um elemento acusatório ou agravante da pessoa que se envolveu no acidente. Seja muito bem-vindo ao episódio número 45 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, o projeto visa trazer conteúdos de qualidade na área de gestão de frotas, novidades no mercado e dicas essenciais que vão te ajudar a enxugar os custos da sua operação e aumentar a sua eficiência operacional. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit e já peço esse espaço para você deixar seu curtir, se inscrever no canal e deixar seu comentário aí para estar mostrando para a gente o que você quer ver aqui no conteúdo da Inflit, tá? Hoje a gente está novamente com o Flávio, nosso co-apresentador. Então, Flávio, se apresenta um pouquinho para a galera que ainda não te conhece. Beleza, fala galera, saudações a todos, gestores de frotas, motoristas, apreciadores do tema. É sempre um prazer estar fazendo parte desse projeto, com informação relevante para o trânsito, para o transporte, para a logística, para o gestor de frota, para a sociedade em si, na área de tecnologia, em tantas áreas que esse ecossistema envolve. Então, me chamo Flávio Oliveira, sou gestor e consultor de trânsito e transporte, já atuando na área há 16 anos, e a ideia é contribuir com a nossa experiência, né, durante esses 16 anos com esses conteúdos que a gente aborda aqui. Sempre conteúdos diversos e que, de certa forma, a ideia é contribuir com o seu dia a dia. Obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, um convidado bacana para a gente conversar. Sempre convidado especial. Sempre. Não muda. E hoje a gente está com um especialista aqui, né, na área de sinistros / acidentes de trânsito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Exato. É o Márcio Montesani, então eu já vou passar aqui para ele se apresentar um pouquinho. Ele está online hoje com a gente, está de forma remota. Então, Márcio, fala um pouquinho para o pessoal, né, de onde você está, o que é que você já fez na sua vida, conta um pouquinho a sua história também. E queria agradecer principalmente sua presença aqui no episódio de hoje. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar desse podcast. E esse assunto muito me interessa. Por formação, eu sou engenheiro mecânico. Eu já lido com perícia em acidentes de trânsito há mais de 25 anos, para falar a verdade. Já conduzi mais de quase 17 mil investigações de acidentes. E ao longo desse tempo, o grande trabalho não é só estudar sobre o acidente de trânsito, mas descobrir técnicas de investigação para que nós consigamos chegar na causa efetiva. E claro, quando você consegue identificar a causa de um acidente, você começa a ter matéria-prima para qualquer programa de prevenção para evitar que ele aconteça novamente. Bacana. O Márcio, ele tem um núcleo de perícias que ele faz justamente essa investigação e lauda os acidentes de trânsito, prestando serviço aí no Brasil todo. Conta um pouquinho desse trabalho para a gente, Márcio. Bem, hoje essa empresa, eu fico em São Paulo, capital, e hoje na minha equipe eu tenho 12 engenheiros que são especialistas em investigação de acidentes, e no Brasil eu tenho 180 pontos de atendimento ao acidente, ou seja, qualquer acidente eu consigo ter uma equipe no local em 3 horas. Então, ou seja, é uma evolução do processo, vamos chamar assim, privado de perícia em acidentes de trânsito. Excelente. Então, pessoal, após a apresentação de Márcio, que eu queria agradecer novamente demais a presença aqui, porque vai ser um conteúdo bem rico, vai tirar um pouquinho você da caixa, acredito eu, que é justamente sobre o tema, né? Que é acidentes ou sinistros de trânsito. Qual é o certo?
né? Recentemente a gente teve uma mudança nessa questão do termo correto a ser utilizado, né, de acidente para sinistro de trânsito. E aí, Márcio, eu já queria passar a bola para você, né, para você explicar um pouquinho a diferença que foi proposta, né, e sua percepção em relação a essa mudança de termo, né? Para você, qual é o certo, qual é errado, por que é certo, por que é errado e tudo mais aí que você quiser desenvolver sobre o tema. É um bom debate. Vamos chamar há pouco tempo, teve uma mudança de nomenclatura de acidente de trânsito para sinistro de trânsito, conforme a norma ABNT. E eu vejo que a norma ABNT é uma norma que, no segmento de trânsito, de acidentes, eu vejo que ela nunca foi utilizada. Tanto é que existe uma norma específica para simbologias de croquis de acidentes de trânsito. Ou seja, você vai fazer um croquis e existem simbologias. E o mercado nunca se utilizou. Qualquer polícia do país, seja a Polícia Rodoviária Federal, estadual, qualquer órgão público, nunca se utilizou dessa norma para simbologia, que eu vejo que é uma coisa muito importante e padronizaria o mercado. Mas o mercado resolveu adotar sinistro de trânsito. E no meu entendimento, como especialista, qualquer investigação de acidente nós chamamos de método de reverso de análise. Ou seja, você analisa o acidente de trás para frente. Aconteceu o acidente, você tem a posição final, você começa a coletar os vestígios, analisar os fragmentos, os posicionamentos, deformações, e você vem voltando esse filme de trás para frente, né? Do momento final da ocorrência do acidente até o porquê que aconteceu esse acidente. E todo esse processo de análise, de investigação, existem técnicas, ferramentas, estudos. Só que, quando você descobre por que aconteceu, ninguém quer saber se isso é um acidente ou um sinistro. Quer saber por que aconteceu. Então, esse nome de acidente de trânsito, o mundo todo usa. Os maiores especialistas do mundo usam acidente de trânsito. A literatura chama de acidente. Então, eu sou uma das pessoas que também chama de acidente de trânsito. Então, no meu entendimento, não tem lógica esse termo que foi criado chamado sinistro de trânsito. Então, eu tenho esse lado contrário, né, a essa nomenclatura. Márcio, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? Você poderia explicar também um pouquinho o porquê que foi proposta essa mudança, né? O que essa mudança representa? O que sinistro traz de diferente do acidente, né? Como proposta. Olha, é uma boa pergunta. Até hoje ninguém me convenceu o porquê da mudança, né? Se é algo que poderia ser evitado. E o acidente, sempre existe esse conceito, poxa, ele poderia ser evitado? Não necessariamente, porque imagina, você, né, estamos falando da Inflit, você desenvolve todo um trabalho relacionado à frota do seu cliente. Equipamentos, telemetria, conscientização, motorista treinado, descansado, capacitado, tudo que é possível fazer para que não ocorra acidente, você fez. Vem uma pessoa na pista contrária e entra na frente do seu veículo. O que você poderia fazer para ter evitado esse acidente? Nada. Então, o acidente, ele é uma somatória de fatores. Existem fatores contribuintes e determinantes, ou seja, de repente você tem fatores que podem contribuir para a ocorrência do acidente. Está chovendo, tem uma curva, tem um excesso de velocidade, tem um pneu careca, ou seja, elementos que podem contribuir. E você tem um fator determinante, é a invasão de uma pista contrária, dormiu no volante, o uso de álcool, ou seja, você tem fatores que determinam a ocorrência do acidente. Então, por mais que você cuide de todos os fatores na sua frota, você fica susceptível a o outro envolvido, né, o outro ator desse acidente, que de repente, por algum outro fator, ele vai ocasionar esse acidente. Então, esse conceito de que o acidente pode ser evitado depende da ótica. Como que você vai interceder no terceiro? Então, esse que é o conceito que eu enxergo voltado a esse nome acidente de trânsito. Entendi. Até para todo mundo entender, né? Sinistro, eles estão trazendo esse termo porque é algo que, em teoria, poderia ser evitado. Exato. Né? Então, tem algo que fazer para evitar. Eu queria ver contigo
para o nosso ouvinte, para a gente explicar direitinho, né, a simbologia da BNT, que nunca foi utilizada, né, do que se trata essa simbologia, para todo mundo entender, e do que se trata exatamente croquis, né, um conceito de croquis, porque a gente fala, mas de repente tem alguém que não saiba o que é um croquis. Ok, quando existe um registro da ocorrência de um acidente, por exemplo, em um boletim de ocorrências, eu faço um desenho. Esse desenho eu vou simbolizar, é um elemento gráfico para facilitar o entendimento da dinâmica desse acidente. Então, simplesmente é um desenho em que eu vou colocar os veículos envolvidos, a direção que eles estavam trafegando, o ponto onde aconteceu a colisão, a posição final deles. Então, o croquis é um desenho gráfico que simboliza essa dinâmica do acidente. E a simbologia que eu comentei da BNT é para que todo mundo faça o mesmo padrão de desenho. Então, o carrinho, ele vai ter um desenho. A moto, ela vai ter um certo desenho. Ou seja, é uma padronização gráfica desses desenhos. Para ninguém ficar fazendo um ônibus de um jeito e outro fazer de outro, e um carro esportivo, daqui a pouco o outro faz um hatch, né? O desenho de vários personagens que trabalham com investigação termina sendo diferente. A ideia da simbologia é padronizar isso dentro dos elementos gráficos que são usados nos croquis. Levando em consideração o que o Marley falou com relação a acidente sinistro, aí é um ponto de vista meu, né? Não sei se você consegue enxergar da mesma forma. Quando mudaram o termo, eu acho que a maior parte da sociedade foi levado também como eu, né? Eu aceitei, simplesmente aceitei. Eu nunca pensei sobre o assunto, acidente ou sinistro. Mas na minha percepção, como historicamente a gente tem tido um agravamento das ocorrências de trânsito no sentido de punição, tanto é que a lei seca veio para agravar a situação daquele agente que bebe e dirige, eu acho que o termo sinistro também está vindo nesse mesmo sentido. Em algum momento isso vai servir como um elemento acusatório ou agravante da pessoa que se envolveu no acidente. Pensando, isso aqui foi para esse fator aqui, ele não tinha o que fazer, ele se envolveu num acidente. Para esse outro cidadão aqui, ele tinha muito o que fazer para poder ter evitado, então vamos agravar a pena para esse cidadão. Eu enxerguei dessa forma, né? Contudo, acho que mudar o termo não faz sentido, faria sentido mudar Mas eu fui levado pela onda. Você acha que a maioria está sendo levado sem sequer pensar no assunto? Não, com certeza. Muitas vezes o que eu vejo qual é o tema da vez, né? E o tema da vez ele dá likes, né? Vamos dizer assim, vamos levar para o linguajar de redes sociais, né? E o grande conceito de tudo isso é que nós tivemos a primeira década de redução de acidentes da ONU. O mundo todo, inclusive o Brasil, não fez nada. Falhamos miseravelmente. A segunda década da ONU. E se não fizer nada, o que vai acontecer? Vai ter a terceira década da ONU de redução de acidentes. Exatamente. Então, ou seja, em vez de a gente gastar esforços em trocar 6 por meia dúzia, vamos estudar o porquê que acontece o acidente e trabalhar em projetos específicos para que isso não aconteça. Então, esse que é o conceito, né? A gente gasta energia estudando por que acontece e, com isso, desenvolvemos ações específicas para que isso não aconteça mais, né? Trazendo resultado, né? A ideia é trazer um resultado positivo com relação aos acidentes de trânsito, porque no final das contas o que a gente quer é salvar vidas. A gestão de frotas é a gestão de vidas e a gente trabalha no sentido de proteger a vida. Embora que muitas vezes entre em conflito porque não quer ser monitorado, algo nesse sentido, mas a gestão de frotas trabalha no sentido de preservar vidas, não só a vida dos colaboradores dentro de uma frota, mas a vida social em si, que o trânsito engloba tudo. Todo mundo participa do trânsito, querendo ou não. Por mais que a pessoa fique em casa e diga, não vou sair de casa, vou pedir iFood, de qualquer forma, o alimento vai ter que chegar. Exato. Por meio do trânsito.
né? Enquanto não estiver chegando por drone, vai chegar pelo trânsito. Vai ser o motoboy que vai levar, vai ser o motorista que vai levar. Nesse sentido, faz muito. A gente precisa realmente trabalhar no sentido de investigação e entender como ele acontece para poder evitar. Só complementando, Flávio, a sua fala, e aproveitando, vamos dizer assim, o que a Infleet tem a oferecer, os maiores especialistas do mundo, eles dizem o seguinte, para cada acidente que acontece, aconteceram outros quase acidentes. Isso. Perfeito. E a tecnologia que vocês colocam no veículo, vocês começam a identificar o quase acidente. Ou seja, aquele motorista que entra numa curva muito rápido, o sistema vai apontar. Só que ele não tombou o caminhão. Outra curva, ele entrou muito rápido. Terceira curva, isso é o quase acidente. Uhum. Então, o sistema, ele entra, ele é uma nova geração de conceito em que você vai trabalhar no quase acidente. O que você vai fazer com esse motorista? Treiná-lo. Se você não treinar esse motorista, falando, olha, você quase tombou, a empresa pode tomar uma decisão de demitir esse motorista, mas ela tem uma ferramenta para agir antes da ocorrência do acidente. Olha que interessante o conceito. Então, o equipamento, ele vai trabalhar no quase acidente. E se você agir no quase acidente, você não vai ter o acidente. Então, esse é o conceito que o mundo todo está trabalhando, né? De você trabalhar a prevenção é justamente você vai agir diretamente no quase. Exato. E assim, é o que a gente tem justamente trabalhado com a nossa ferramenta de videotelemetria, por exemplo, né? A gente tem focado bastante em diminuir o acidente em si, mas agindo no quase acidente, como o Márcio falou. Então, ações como uso de celular, né, direção distraída, a pessoa fica olhando demais para um lado, para o outro, cansaço, principalmente. Frenagem brusca, curvas bruscas, se aproximar do veículo da frente. Exatamente, a distância insegura, né, que a gente fala também. Então, tudo isso é justamente para a gente trabalhar essa parte de prevenção de acidentes, né? E aí, Márcio, eu queria entender qual é a sua percepção em relação ao uso da tecnologia e a mudança, de fato, em questões de número de dados, questões efetivas mesmo, de diminuição da quantidade de acidentes de trânsito. Eu vejo a tecnologia, ela tem duas frentes para você fazer uma reflexão, né? Quando nós falamos da tecnologia de telemetria, tudo, ela entra com esse conceito de você identificar o quase acidente e agir para que não aconteça o acidente. Então isso é muito bacana. Por outro lado, a tecnologia, ela vem, eu digo, por exemplo, os veículos estão cada vez mais tecnológicos. Nós pegamos um automóvel, ele tem uma central multimídia, botões de todo lado, você controla tudo. O que significa isso? Você simplesmente está aumentando os pontos de distração do condutor. Se a gente analisar há anos atrás, você tinha um Fusca. O Fusca, ele não tinha botão. É só ligar o limpador de para-brisa, o farol, um rádiozinho que você aperta a fita play e ela toca. Você não escolhe a música. Hoje você tem uma central multimídia com tantas informações. O que eu quero? Qual é a temperatura que eu quero? Eu quero mais ar, menos ar? Eu quero acender uma luz vermelhinha no painel? Eu quero... Então, a tecnologia, ela é bacana, mas ela está gerando cada vez mais um grau de distração absurda para o condutor. Então, são as distorções, né? Por um lado, ela tem todo um benefício de identificar o quase acidente e trabalhar na prevenção. No outro lado, quanto mais tecnológico é o veículo, mais elementos de distração ele gera para o condutor. Esse é um ponto de vista que a gente não tinha visto antes aqui, né? É verdade. A gente sempre fala que a tecnologia ela tem seu lado positivo, seu lado negativo, né? Mas, de fato, o excesso de informação... Você tem ali um carro que virou um videogame, uma rede social. Exatamente. Você quer um exemplo na área de frotas? Você dá um treinamento para o motorista, você implanta um equipamento que só falta pegar o batimento cardíaco dele, né? Pega tudo.
que legal, né? Mas você obriga o cara a ficar apertando naquele painelzinho lá as mensagens de alerta lá que ele não tá respondendo enquanto ele dirige. Exato. Verdade. Aqui. É contraditório, né? É É contraditório. contraditório. Exatamente, é contraditório. Então a tecnologia, ela é legal, mas por outro lado, muita tecnologia está levando. Você fala, poxa, o Fusca era mais seguro? Sim, tinha menos distração, né? Do que um carro, O né? motorista se Com mais. preocupava apenas em dirigir. O Waze, repara, as pessoas só digitam o endereço com o carro em movimento, né? Ninguém para o carro e digita. Antigamente, você não tinha Waze, você tinha que parar o carro, abrir o guia, achar sua rua e seguir viagem. Parar Então, numa esquina e E perguntar. perguntar. Exatamente. Então, ou seja, é interessante, né? O conceito, a tecnologia ela vai elevando, mas ela vai pecando em elementos de distração, né? É saber usar a tecnologia da melhor forma, né? Exatamente. Exatamente. Não adianta a gente ter inúmeras tecnologias, inúmeras funcionalidades e tal, mas Mas eu lembro que quando surgiu o multimídia, o multimídia não tinha ainda o touch. sim, Então, quando ligava o carro, o multimídia ia para a função rádio apenas, não podia passar imagem, aquela coisa toda. Tinha um sistema de proteção e esses sistemas foram sendo burlados, até que hoje parece que é comum. Todo mundo coloca e digita e aperta no multimídia de qualquer forma. E isso realmente tem trazido aí esse nível maior de distração, né? A gente vê, os estudos revelam, né, que falar ao celular é muito perigoso, é comparado ao uso de bebida alcoólica, mas falar ao celular pelo Viva Voz, pelo multimídia, também é perigoso, porque também gera distração. com certeza. Você divide a distração daquilo que você está fazendo no ato de conduzir com a conversa que você está tendo, e dependendo do nível de conversa, é tão perigoso quanto você falar com o celular na mão. Os estudos já revelam Isso que isso. você comentou sobre falar usando multimídia, eu até vou confessar uma irregularidade que eu fiz no trânsito, né? Mas foi uma lição muito interessante. Eu estava indo para uma reunião falando no multimídia, né? Então, em tese, não estou com meu telefone no ouvido, né? Só estou falando, né? Não está cometendo infração. Oi? Não está cometendo a infração, né? Exatamente, eu estou correto perante a lei. Passou uma semana, eu recebi 4 multas na minha casa, né? 4. Aí eu olhei a data, das 4, a mesma data. Eu falei, acho que é raro, né? Eu tomei uma multa e mandaram 4 vezes, né? Aí eu olhei o horário, era diferente. Eu olhei a rua, era a mesma. O que significa? Eu fui para a reunião falando no multimídia e voltei falando. Na avenida, tinha 2 radares fotográficos. Eu passei 5, 10 km por hora acima no primeiro, no segundo, na ida e na volta. Distraiu. Entendi. Eu tinha plena consciência do radar, da velocidade, mas se você está, por exemplo, num carro automático, você pisa, sem querer ele vai subindo a velocidade, você está achando que não está distraído, você está prestando atenção na conversa, e aí que vem um conceito que me fez refletir. Eu achava que eu estou correto, estava correto, mas eu pensei, eu não vi o radar, por quê? Eu não vi a velocidade permitida porque eu estava distraído. E se eu precisasse acionar o freio de uma forma emergencial? Uma criança entrou na frente do meu carro. Até eu desligar meu cérebro da conversa, conectar na pista e saber que eu tenho que pisar no freio, eu acho que meu tempo não seria o mesmo se eu tivesse atento. Não, com certeza não seria o mesmo. Com certeza. Me gerou uma reflexão e eu falei, poxa, olha que interessante. Mesmo no multimídia, eu estou distraído. Se acontecer uma situação emergencial, eu não vou conseguir parar a tempo esse carro. Então, olha que interessante isso. Eu aprendi até no curso que o tempo de reação do ser humano gira em torno de 1 segundo. Não é isso? Isso em condições normais. Normais. Sem levar em consideração se a pessoa está com sono, Embriagado. se está embriagado, que também aumenta o tempo de reação, ou se está distraída mesmo com alguma conversa. Não precisa nem ser no multimídia, mas uma conversa dentro do carro, dependendo do nível de conversa, isso também pode gerar distrações. E distrações tais que aumentam o tempo de reação e, consequentemente, o espaço de frenagem vai aumentar.
Só para aproveitar esse gancho, dar um ponto informativo, que eu acho que isso é válido. Eu fiz uns estudos relacionados à distração na hora que você usa um celular. Porque como que é a utilização de um celular enquanto se dirige, né? A pessoa está dirigindo, ela olha por alguns segundos e presta atenção na pista. Olha, presta atenção na pista. Isso. Eu posicionei uma câmera e fiz uma medição de tempo do momento que o olho abaixa até ele subir e prestar atenção na pista. Em média, nós estamos falando que esse processo gira em torno de 3 segundos. O que significa 3 segundos? Aparentemente não é nada. É rapidinho, né? É rapidinho. Se você estiver com um veículo, eu vou fazer uma conta rápida, a 108 km por hora, você leva... cada segundo, o seu carro está percorrendo 30 metros. 3 segundos que você ficou com a cabeça baixa, o seu veículo percorreu 90 metros com a sua cabeça baixa. Sem ver para onde está indo. 90 metros. É quase um quarteirão que você está aqui, ó. E o trânsito e o seu carro está em movimento. Então, olha quanta coisa pode acontecer nesses 3 segundos. Exatamente. E aí, só para fazer até uma correção aqui no tempo de média de reação, é de 0 a 25, 0 a 12 até 0,45 mais ou menos segundos, né? Mas quando a gente está embriagado, vai para 1 segundo. Quando está com sono, distraído, né, vai para em torno de 1 segundo. E é justamente o que o Márcio acabou de falar, né? Exato. Então, são 90 metros, quase uma pista o quê? Um campo de futebol, né? 90 metros. Exatamente. É como se você estivesse dirigindo por 90 metros com uma venda nos olhos. Praticamente é isso. E isso é o que tem que ser trabalhado principalmente pelas empresas, né? Quando a gente fala de veículos comerciais, corporativos. E eu queria entender de você, Márcio, como é que você está enxergando esse movimento do mercado, né, das empresas que trabalham com transporte, distribuição e por aí vai, que usam realmente ali o deslocamento bastante em sua operação. Como é que você está vendo essa conscientização e políticas, ações para executar treinamentos de condução segura, principalmente? E completar com o que você tem visto de impacto do acidente dentro das empresas. Exato. Né? O que é que elas estão fazendo, né? E o impacto. O que ela não consegue enxergar do impacto de um acidente. É um conceito muito interessante, né? Eu acho que qualquer mercado funciona da mesma forma. O principal impacto e ação que qualquer empresa toma, o ponto motivacional é o bolso. Toda a história do rastreamento, telemetria, começou porque a seguradora obrigou. Não foi uma conscientização de que, eu quero evitar acidente. Não. Porque a seguradora obrigou e você tendo um sistema, as taxas abaixam. Olha só que interessante. Só que eles começaram a perceber que, poxa, não é que esse sistema é interessante, eu estou começando a identificar o meu motorista bom, o meu motorista ruim, o que precisa treinar, poxa, interessante. Opa, esse sistema está me mostrando o motorista que acelera muito e freia muito. É o que mais tem consumo de combustível, é o que mais consome lonas do sistema de freio. Poxa, esse sistema, mais uma vez, no bolso, ele vai me gerar economia. Se eu usar muito bem o resultado desse sistema, ele vai me gerar uma economia muito grande na minha operação. Então, mais uma vez, financeiro. Agora, quanto mais elementos você coloca de acessórios no veículo, mais caro é o sistema. Seja a implantação, seja a mensalidade. Por exemplo, sistema de câmeras. Quanto mais câmeras você coloca, mais encarece. Se a câmera transmite online, encarece. Só que eles estão também enxergando agora, infelizmente, a sensibilização é no bolso. Graças a essas câmeras que eles colocam, eles estão se defendendo na justiça de acidentes de trânsito que o caminhão deles não foi culpado. Isso deixa um rastro histórico, né, de ocorrência, se teve, se não teve. Exatamente. Então, quando acontece um acidente que não tem uma boa explicação, a câmera mostrou como que aconteceu esse acidente. Então, muitas vezes, até para vocês entenderem um conceito jurídico em processos, existe um processo. Um caminhão, e esse que é o problema, o caminhão
e um veículo leve num acidente, quem leva pior? O veículo leve. Qual a chance de ter uma vítima fatal maior no veículo leve do que no caminhão? Isso. Então, qualquer acidente que tenha um veículo leve, uma moto, você vai ter uma gravidade maior das lesões e até uma fatalidade maior, a chance de fatalidade. E aí começa o problema na justiça. Existe a empresa do caminhão, o motorista, e do outro lado, a família da vítima, pessoa física. Em tese, quem tem que provar alguma coisa? Quem tem mais poder econômico. É o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Prova quem tem mais dinheiro. Você tem de um lado uma transportadora com vários caminhões que custam $500 mil cada um. Do outro lado, você tem uma pessoa física que ele tem só aquele carro. Olha a diferença de poder econômico. Então, para o juiz, quem tem que provar? A empresa. Se ela não conseguir provar, mesmo ela não tendo culpa, ela paga a conta, ela perde o processo. Então, olha a importância dela ter um custo operacional maior com equipamentos melhores, câmera, tudo que tem de melhor. Porque uma filmagem dessa é suficiente para ela se defender na justiça. De uma, duas, quantas vítimas fatais aquele acidente gerou. Então, sempre o aspecto financeiro que está envolvido no processo. Então, ou seja, ela consegue usar a câmera para se defender, para monitorar o motorista, as ações indevidas. Os dados do equipamento, eles são ricos de dados para ela trabalhar nessa gestão do motorista, de processos de melhoria, treinamento. Então, ou seja, sempre o aspecto financeiro, né? Ele está puxando a fila. Você entendeu? E a câmera, é o que eu falo para as empresas, pega o equipamento mais completo, porque ele vai servir, se você souber usar a informação, é barato. Para vocês terem uma noção, o mercado diz assim, cada pessoa que meu caminhão mata, cada vítima fatal, eu perco um caminhão. O que significa isso? Um pelo outro, fica perto de R$500 mil uma vítima fatal. Então, um processo que ele se defende paga a implantação de toda a frota e sobra dinheiro, muitas vezes. Com certeza. Inclusive, teve até um cliente nosso que falou que pelo jeito, né, pelo que eles pagam, tem de custo de acidentes, né, é coisa na casa de 1 milhão, assim. E Exatamente. aí ele até brincou assim, eu tô até pensando em premiar uma Ferrari para os motoristas, né? Sortear uma Ferrari para os motoristas, se a gente diminuir o número de acidentes, né? Porque acaba que realmente vale mais a pena você dar uma Ferrari de presente, né? Digamos assim, né? Assim, claro, falando de forma lúdica do que... É mais barato, né? É mais barato você premiar se não tiver nenhum acidente do que ter vários acidentes custando R$1 milhão, R$500 mil. Mas na tua história, são 25 anos aí, mais de 25 anos trabalhando com perícia. Qual foi, assim, o processo, não sei se você pode falar, mas assim, de maior valor, de maior impacto que você teve que fazer a averiguação, a investigação? É porque às vezes a gente fala assim, em média, um pelo outro, R$500 mil, quando tem uma vítima, de repente foi um ônibus com 50 vítimas, 30 vítimas, 10 vítimas. Qual foi o impacto maior, assim, que você teve que fazer a investigação do acidente? É um conceito bem interessante, né? Foi um acidente com ônibus, acho que tiveram umas 20 vítimas, e foi muito interessante. A perícia oficial constatou o quê? Que o tambor de freio, pela especificação, já deveria ter sido trocado. Então ele estava fora de medida. E o processo seguiu como se o ônibus tivesse faltado freio, porque tem problemas no tambor. E eu tive que demonstrar o seguinte: essa medida de tambor é uma medida de segurança. O ônibus tem freio. Ele somente deveria, por segurança, trocar. Então eu tive que convencer, inclusive a perícia oficial, que o ônibus tinha freio. Essa é uma medida de segurança. E aí eu mostrei para eles que o acidente aconteceu, por quê? Era uma curva de 40 km por hora e o motorista fez ela a 80. Então, o motorista realmente estava numa velocidade muito excessiva. E os equipamentos de telemetria mostraram que toda a viagem, 70% da viagem, ele estava acima com excesso de velocidade. Entendi. Então já mostrou um comportamento inseguro desse motorista, né? Agora, até como exemplos,
até vou trazer um exemplo de redução de acidente que eu achei muito interessante de uma empresa. É o que eu falo. A gente tem que sair da caixinha, né? Não ir a manada toda tá caminhando para aquela direção e você vai junto, ou não. Você às vezes sai da caixinha. O que essa empresa percebeu? Né? O nosso amigo aqui falou da Ferrari. Poxa, vamos dar uma Ferrari, é mais barato do que eu pagar esses acidentes, né? Poxa. E essa empresa teve uma ideia brilhante. Ela chamou a família dos motoristas para uma palestra e falou: pessoal, nós queremos que seu marido volte para casa, sua esposa volte para casa, que ele tem família, ele tem que dirigir com cuidado. Com isso, vou ter uma campanha. Se seu motorista não se envolver em acidentes, não tiver multa, não tiver infrações internas, que é pelo rastreamento, excesso de velocidade, excesso de velocidade em curvas, eles criaram parâmetros, né? Sim. Se ele tiver cumprido com tudo isso, você é a esposa dele, você vai receber uma cesta em casa, produtos de beleza, cosmético, shampoo. O seu filho vai receber bombom, doce, chocolate, brinquedo, uma cesta top. Se um dia você não receber essa cesta, pergunta pro seu marido o que ele fez de besteira no trânsito. Então, quem que fiscalizava o trabalho do cara? A família, porque todo dia primeiro ela estava lá esperando no portão chegar com a cestinha. Se não chegou, ela tinha um canal para ligar para a empresa para perguntar por que ele não conseguiu atingir a meta. Eu achei isso genial. Genial. Olha aqui, viu? Sai da caixinha. Olha que louco isso, né? Sim. Sai da caixinha, né? Aí ela também embalou um curso de culinária para as mulheres. Por quê? O motorista vai ficar uma semana longe de casa, poxa, ele vai almoçar na casa, aí a mulher faz aquela feijoada, aquela comida. Coitado, ele vai sofrer na estrada. Coitado, ele come aquela feijoada e vai se acidentar com sono depois. Então ela deu um curso de culinária saudável para os maridos, para ela tornar a alimentação dele mais saudável, porque a maioria tem colesterol, tem isso, porque come besteira. Então, ela começou a família a orientar que tipo de alimentação ele tem que comer na rua, inclusive. Então, você viu, o processo de prevenção de acidentes saiu da caixinha, saiu fora do muro da empresa. Mas essa do premiação eu achei top. Quem cobra ele tem que se explicar em casa, se ele não chegar com a cestinha em casa. Bacana. Isso é muito bom, porque fala muito do que a gente falou no último episódio também, Márcio, que é essa parte de educação contínua, né, de trânsito. Querendo ou não, é uma educação, é uma forma de educar. Em casa, os filhos, a esposa, a família, cobrando, com certeza é uma forma de educar, de fazer lembrar, né, de colocar no ponto correto. Não trazer esse comodismo, né? De anos dirigindo, sempre fiz aqui, nunca deu errado. Exatamente. Mas tá sendo registrados os eventos, as infrações, Nós né? temos uma empresa que foi pioneira também nesse sentido, de fazer investigação de distúrbios do sono. Né? E ela teve também resultados fantásticos quando ela começou a fazer essa investigação de distúrbios do sono antes da contratação e durante o período, para saber se a pessoa tem desenvolvido algum distúrbio de sono que prejudica na hora da condução, tanto na questão da reação, como na questão mesmo de concentração, de motivação, né, que são tão necessários para a boa operação de um transporte. Só complementando isso que você falou, eu conheci esse projeto, era muito interessante. Ela tinha um laboratório do sono, ela tem, na verdade, um laboratório do sono. O motorista é contratado. Ele passa uma noite dormindo lá na empresa, com equipamentos e tal. E aí, o resultado vai falar o seguinte: olha, esse motorista, ele é matutino. Então, não adianta você pôr esse motorista para dirigir à noite, ele vai ficar com sono. Esse motorista, ele é noturno. Fantástico. É só ver, né, nós aqui, por exemplo, eu sou muito matutino. Eu prefiro acordar 4 da manhã para trabalhar do que me deixar até 10 da noite trabalhando. Minha cabeça não funciona. Tem pessoas que, você deixa a madrugada trabalhando que a cabeça funciona bem, né? Mas não pede para acordar de madrugada, né? Então, no meu caso, eu funciono de manhã. À noite eu não funciono. Então, isso já é do nosso organismo, né? A gente já é desse jeito. Então, o que ela entendeu? Esse motorista, eu não posso pôr ele para dirigir à noite. Ou, esse aqui, eu tenho que pôr ele para dirigir à noite. Eu não posso fazer esse cara acordar cedo. Então, ela entendeu. Isso daí encaixa o motorista no turno certo. Olha que legal. Que bacana. Sair da caixinha também.
Exato. Sair da caixinha. Não ficar, sabe, rodando, rodando, e às vezes a solução, né, está fora. Só para não incumpridar, sobre um trabalho de redução de acidentes que eu fiz numa rodovia. A maioria dos atropelamentos aconteciam embaixo da passarela. Aí você fala, qual é a lógica? Existe uma passarela, você já tem um recurso, e o atropelamento acontece embaixo. O que acontece? O pessoal entende que era mais rápido cruzar a rodovia. O que ela fez? Colocou uma grade no canteiro central. O que o pessoal fazia? Pulava essa grade. Aí, eu fiz uma sugestão. Eu falei, sabe o que você vai fazer nessa grade? Passa graxa. A pessoa vai sujar a primeira vez a roupa nessa graxa. Depois ela não vai mais pular. Ela vai achar que é mais... Não é mais seguro. É mais limpo e pela passarela. Exato. Acabou o atropelamento passando graxa na grade. Então vocês entenderam que é literalmente você sair fora da caixinha, olhar o problema e falar, peraí, vamos... O que eu posso, né, fora da caixinha, criar de alternativas, né? Às vezes não tá nem no pensamento seguro, como você falou aí. Vamos incomodar ele aqui, se ele pular aqui, ele vai sair daqui todo sujo, e ele não vai querer sair sujo, então ele vai para a passarela. Então a questão não era nem um comportamento seguro, era mais limpo. Exato, exatamente. O comportamento inseguro do ser humano é difícil você mudar. Ele faz a vida toda coisa errada, você ajustar, então você complica a ação insegura dele. Você complica a situação. Então ele é obrigado a fazer o caminho mais seguro, porque o inseguro vai complicar a vida dele. Até porque ele sabe quando tá fazendo um comportamento seguro. Ele não tá fazendo aquilo ali sem saber. Ele tá fazendo aquilo ali sabendo que tá inseguro, que é inseguro, que o melhor dele é fazer o comportamento de passar pela passarela. Ele tá sabendo que tá arriscando. Mas quando... É um conceito de educação, na verdade, de adultos, que é a andragogia. Isso, andragogia. Perfeito. A pedagogia, você tá lá em formação, a criança e tal. O adulto já tá torto. Exato, exatamente. Não adianta, por exemplo, quantos de nós que somos especialistas no assunto às vezes pega o celular enquanto dirige? Ou seja, se nós que entendemos do assunto fazemos às vezes algum deslize, né? Então imagina quem não sabe, né? Conceito. Como que eu posso resolver essa situação, você entendeu? Sim. E esse exemplo que você deu, Márcio, foi muito bom, porque o primeiro ele pega na acessibilidade, então ele poderia pensar, pô, não, eu vou passar por aqui, não vou passar mais por aqui porque não é tão acessível quanto eu subir na passarela. E o outro ponto foi, isso não deu certo, então vamos agora passar para o limpo, né, que Márcio falou. Então, isso para mim também é genial, é a forma da gente pensar fora da caixa, porque muitas vezes, como o Márcio falou, a andragogia, ela é mais complicada, ela é mais complexa. Porque a criança aprende o que a gente ensina, mas o adulto aprende o que quer. A criança, ela absorve o conhecimento muito fácil, né? Eu tenho uma sobrinha pequena, você fala uma coisa para ela, e aí que é errado... 2 dias depois eu tô fazendo o que é errado, ela fala pra mim que eu tô errado. É assim mesmo. Meus filhos me cobram também. Exatamente. Então, mas quando se trata de adulto, a história é totalmente diferente. A gente tem que pensar de fora. Eu vi um estudo de um engenheiro, ele era especialista em fazer praça. Pracinhas, né? E olha que interessante, ele falava assim, o adulto, ele tem algumas coisas já fixadas, alguns comportamentos já fixados nele. Vocês já repararam que às vezes você pega praças e o pessoal passa em cima da grama? Né? Sim. Passa em cima da grama, você fala, pô, ele podia passar ali, né, que tem uma calçadinha, né, mas não, passa em cima da grama. Então ele falou, qual que é o conceito de praça? O adulto já tem uma rota diária que ele vai seguir, então ele não põe a grama em cima da praça, ele deixa os adultos passarem na praça. Aí o que ele faz? Já vê qual é a rota normal do adulto e depois ele põe a grama. Ele só põe a grama depois, ele estuda primeiro o trajeto. Primeiro ele vê qual é o trajeto corriqueiro das pessoas e ele não vai pôr grama nesse lugar. Simples assim. Olha que interessante, né? Sim, sim. Isso é muito bom, isso é muito bom. Márcio, agora falar um pouco mais sobre política de segurança nas empresas, né? Como é que você tem visto essa parte de política de segurança? Se as empresas estão se empenhando de fato em colocar essas políticas, né? A gente vê essas estratégias, por exemplo,
né? Como foi o caso aí da família e tal. Mas assim, você vê que ainda é um caso isolado ou você vê que realmente tem algo que está sendo perpetuado aí entre o mercado de transporte, de distribuição e pessoas que usam deslocamento de forma geral? Na verdade, assim, né? No passado, existia uma onda muito forte, até onde iniciou toda essa parte de rastreamento, telemetria, por causa de roubo de carga. Né? Sim, É, com essas tecnologias, os equipamentos, acabou tendo até uma redução, né, dos números. Só que o acidente de trânsito não teve muito sucesso. Então o pessoal entendeu que o uso desses equipamentos vai trazer o quê? Ferramentas e informações e dados para que ele ajuste esse processo. Porque o acidente de trânsito para a empresa é, claro, você tem um lado social, que você tem um motorista envolvido, você tem uma família do outro lado que se envolveu com o seu caminhão, o seu ônibus, mas você tem todo um aspecto financeiro. Você tem um caminhão seu que muitas vezes não tem seguro, você tem uma carreta que muitas vezes não tem seguro, você tem um caminhão que se envolveu no acidente, que ou você perdeu esse caminhão ou ele está em reforma. Então, ou seja, é um veículo que não pode estar te gerando receita. Então, existem vários prejuízos diretos e indiretos que uma empresa sofre em cada acidente. E fora que o seguro da carga, cada acidente que a empresa tem, que a seguradora tem que indenizar, as taxas de seguro vão aumentando para essa transportadora. Então, a prevenção de acidentes acaba se tornando um bom negócio para a empresa, sob o aspecto financeiro. E isso é uma coisa que tem que trazer o mercado de seguros junto a todas as empresas que geram redução de acidentes. Por quê? Olha, o meu sistema vai reduzir acidentes, vai diminuir a sinistralidade. Você, seguradora, graças ao meu sistema e minha política, vai gastar menos com o meu cliente, então cobra menos dele de seguro. Então Sim. eu vejo que é uma associação muito interessante, mas o marketing do negócio é fazer a seguradora saber que o seu sistema realmente está sendo eficaz. E o benefício da empresa ter um sistema é que o seguro vai ser mais barato, ela vai gerar economias indiretas. Então eu vejo que a gente fala muito do aspecto social, mas muitas vezes o que move esses projetos é literalmente a parte financeira. exatamente. Ninguém tá querendo perder dinheiro no final das Não, contas, né? não, não. Até a exposição da marca, quando se fala em acidente, a marca fica exposta. Nós temos aí empresas de ônibus com marcas que são nacionais e elas tentam se manter o mais longe possível da questão do acidente, da perda de vidas. E E ataca diretamente ao presidente da empresa. exatamente, não tem outro caminho, né? Quando se envolve num acidente, a empresa está lá, a marca da empresa está lá. São situações que envolvem diretamente o nome, a marca, a história. A empresa pode ser uma empresa idônea durante muitos anos da vida dela e de repente se envolve num acidente que gera ali uma mancha, né, naquela marca, gera uma mancha na E empresa. complementando isso que você falou, você imagina, você tem uma transportadora que foi contratada para carregar uma carga. E no baú da sua carreta está o logotipo do seu cliente. Aí você se envolve num acidente que morreram pessoas, problema ambiental, vazou óleo. Quem que tá aparecendo no helicóptero do jornal? É. O seu cliente. Uhum. Olha que situação complicada. Não é nem a transportadora. É o seu cliente que está sendo exposto a um acidente grave. Então, olha o prejuízo até de negócio que a própria empresa começa a ter, né? Junto ao seu cliente. Exatamente. Márcio, queria agradecer demais a presença aqui sua no podcast. A gente está chegando aí no final aí do conteúdo. Mais ou menos 50 minutinhos aí do que a gente normalmente traz de conteúdo. Então, eu queria agradecer realmente, até em nome do pessoal que está ouvindo a gente, porque eu sei que todo mundo aí gostou bastante do conteúdo, foi bem completo. A gente falou um pouco mais sobre, primeiro, a diferença entre sinistro e acidente, né? E depois, meios de evitar esses acidentes, né? Investigação e o evitar o acidente.
É assim mesmo, viu, Márcio? O tempo passa ligeiro, quando a gente menos espera, acaba. Exato. Quando a gente tá aquecendo, tá acabando. Mas a gente vai marcar novos momentos para a gente estar Com junto. certeza. Acho que a gente ainda tem muito que explorar no tema de acidentes, sinistro, investigação. E certamente a gente vai voltar a conversar e fazer novos episódios nesse sentido. Com certeza. E assim, foi muito bom porque a gente foi além da tecnologia, né? Do uso de videotelemetria, de telemetria, a gente viu realmente ações que têm que ser feitas dentro da empresa Perfeito. para a gente perpetuar o conhecimento, né? A disciplina que é necessária para ser executada no trânsito. Então, Márcio, eu queria saber se você tem um recadinho final aí para quem está ouvindo a gente, né? Só para a gente finalizar aqui. Eu, primeiramente, agradecer o convite, fiquei muito feliz aí de participar desse podcast. E o que eu vejo, né, qualquer conteúdo de internet, podcast, canais de YouTube, Instagram, eu vejo que o mais importante não é que não é nós levarmos alguma informação para tentar convencer o público, e sim apresentar pontos de vista para gerar reflexão. Isso que eu acho que é o principal, de você colocar algumas pimentinhas, alguns pontos para gerar reflexão, não um convencimento. O Márcio está certo ou está errado? Não, peraí, ele me colocou alguns pontos e agora sim eu vou gerar uma reflexão, né? Vou buscar pela informação, vai gerar um aprendizado e aí sim eu vou, entre aspas, tomar um partido. Eu vou para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Não. Eu tomei essa decisão com base nas informações que eu absorvi. Então eu vejo que o grande objetivo é justamente isso: é apresentar elementos para que cada um tome, consiga formar sua convicção. Né? Bacana. Perfeito. Então, pessoal, agradecer a presença aí de todos que estavam ouvindo a gente aqui até esse finalzinho. Eu vou pedir aqui para você deixar seu curtir, se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse conteúdo aí com seus colegas de setor e de empresa também. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.